Tá aparecendo isso? Obrigada. Oi, Jorge, boa tarde. Oi, Renata. Tive uns probleminhas aqui para ajustar o celular. Tava tudo certo, tava a iluminação perfeita. A iluminação mudou aqui, eu tive que reposicionar. Por isso que entramos 4 minutos atrasados. E aí, estamos em 5 pessoas. Deixa eu só ir falando um pouquinho para vocês aí sobre como é que vai ser essa live de hoje. Então, a gente está com essa iniciativa do CG Lab, né, que é um canal para a gente trazer experimentações em computação gráfica. A gente começou agora, justamente ainda nesse período de pandemia, mas é algo que vai se perdurar. Eu sou Suane, eu sou docente do curso de Computação Gráfica do IFPE Olinda, e hoje a gente vai estar falando sobre portfólio, certo? Que é um exercício que a gente faz no curso, né? Mas a gente vai falar para além disso, né? Estou com 2 convidados. A primeira convidada que vai entrar para falar com a gente é Renata Cadena. Renata, ela é coordenadora e professora do curso de Design Gráfico do IFPB, é formada em Design pelo UFPE, tem mestrado e doutorado também na mesma área, tem experiência em Design editorial, Design de superfícies, Design gráfico. Vocês estão todos me ouvindo direitinho? Por favor, me deem um retorno aí pelos comentários. E depois, quem vai entrar para conversar aqui com a gente é Vladimir, certo? Vladimir Barros. Vladimir Barros, ele é um designer e ilustrador pernambucano, também se formou na UFPE e no IFPE também, e é um nome consagrado do design pernambucano hoje em dia. Tem um projeto dele muito famoso, que é o Pequeno Príncipe em Cordel, que inclusive virou aí enredo para a escola de samba Tom Maior. E aí, vamos começar, né? Renata, vou te chamar agora, tá? Para a gente começar aí com as perguntas. A gente recebeu algumas perguntas pelo Instagram, vocês podem fazer outras aí. E temos um roteiro aqui programado também dentro desse tema. Vou chamar aqui Renata. Alô, olá. E aí, Renata? Meu E aí, plano de fundo Suane? mudou aqui, porque a iluminação mudou toda. Eu tive que rodar tudo. Tá conseguindo me ouvir? Tá conseguindo me ouvir direitinho? Vocês estão me ouvindo? Tô, tô te ouvindo bem direitinho. Vocês também estão ouvindo, Renata? Me ouvindo? Por favor, confirme aí, deem um joinha. Tá ótimo. Tá, gente, boa Tá tarde, bom o então. som? Obrigada, Jorge. Eu tava com medo que não tivesse tão bom, por isso que eu tava segurando. Tá me ouvindo direitinho, né, Renata? Tô ouvindo direitinho, tá ótimo Ok, e tá sem ok. cortar. Vamos começar então, para valer. Então, ótimo. Vê, Renata. Então, o nome da live que a gente deu era Atualize seu portfólio, mas a gente sabe que tem muita gente que nem tem o portfólio ainda, né? Estudante, às vezes, que está começando o curso. Então, a primeira pergunta seria: para quem ainda não fez o Massa. portfólio, por Vamos onde é que lá. poderia começar? Então, oi, gente, né? Boa tarde, obrigada, Suane, pelo convite. Para começar, primeira questão está relacionada à seleção dos trabalhos, né? Porque a seleção dos trabalhos ela implica em fazer uma curadoria do que é melhor, do que você identifica como seu principal potencial. E também como você identifica como o principal meio do design em que você quer investir. Então, todo mundo dá essa dica de que você não coloca aqueles trabalhos que você fez, mas que sejam caminhos que você não quer seguir. E invista naqueles trabalhos em que você quer se destacar no mercado como naquela área. Então, essa seleção, ela é a primeira etapa e é essencial. E aí depois a gente tem todo um cuidado em melhorar esses trabalhos. Primeiro a gente vai fazer uma revisão, né, neles para ver se tem algum tipo de problema, de erro de grafia, algum erro, por exemplo, marcas de corte. Isso tudo a gente vai tentar dar uma limpada para poder exibir. Né? Isso tudo eu estou falando pensando muito em portfólios online, que eu acho que a prática de você andar com um portfólio impresso, ela
não está extinta, mas em geral a gente vai ver que os trabalhos digitais, os portfólios digitais, eles são o principal meio que os designers, que os ilustradores, que os fotógrafos, eles usam para poder divulgar seu trabalho. Então, pensando então nesse meio, tem essa questão de revisar os trabalhos. Num terceiro momento, tem produzir as imagens para esse trabalho. E entre produzir imagens, primeiro é fotografar eles com qualidade, né, utilizando o fundo adequado, seja o fundo infinito ou algum fundo decorado, algum tipo de fundo que ele tem uma coerência, inclusive, entre si nos outros trabalhos. E no caso também, a gente hoje em dia tem os mockups digitais que ajudam muito a visualizar esses trabalhos num ambiente real, assim. Então, se a gente não tem condições de imprimir e fazer toda aquela produção, a gente tem os mockups digitais que dá para a gente ver aquele trabalho imitando ele como seria ele na vida, no mundo físico, né? Considerando E aí também, né, Renata, só para complementar aí, que a gente tem muitos mockups disponíveis online, mas eles nem sempre atendem, né, o que a gente quer, mas nada impede também da gente criar nossos próprios mockups, né? Especialmente aí quem tem experiência aí com modelagem tridimensional, etc., também pode criar esses mockups. Perfeito. Pronto, pode. Inclusive, ao criar o mockup, você vai ter um mockup exclusivo e você pode, inclusive, gerar uma coerência entre os mockups, para que todo o seu portfólio ele converse entre si. É muito estranho aquele portfólio que cada projeto ele anda por um caminho, porque afinal o portfólio ele é um projeto, ele é o seu projeto, né? Então ele tem que ser levado com muita seriedade. E por último, eu diria assim, nesse primeiro cuidado do portfólio, a gente começa com uma seleção, depois uma revisão, depois uma produção das imagens e por último, eu diria a contextualização. Vale a pena assim, falar um pouco sobre os projetos, falar bem deles, mostrar o que eles têm de mais forte para poder mostrar o teu processo na produção daquele projeto. Recebi aqui uma pergunta que eu acho que faz parte desse tópico, né? Que foi se no portfólio só teria criações suas, ou poderia ter imagens editadas na internet, né? Então, sim, o portfólio são criações suas, né? Agora, obviamente, às vezes a gente tem uma colagem, por exemplo, a gente pode ter utilizado imagens, né? A gente pegou na internet para fazer essa colagem, está disponibilizando a colagem como produto seu, mas outros subprodutos foram utilizados, né? Mas o produto final tem que ser seu. É muito importante quando a gente usa esse tipo de trabalho de outras pessoas como inspiração, ou está fazendo uma paródia, que é é um gênero, né, de produção muito interessante. Ou quando a gente fez com outra pessoa o trabalho, a gente sempre dá crédito. Porque por uma questão, claro que de respeito, uma questão ética, uma questão jurídica também. Então, quando a gente mostra, a gente, por exemplo, faz uma paródia, a gente mostra o caminho das pedras para poder gerar aquilo, enriquece o nosso trabalho, porque mostra aqui ele tá, que referência ele está fazendo. Massa. Pronto. O segundo ponto seria como iniciar um portfólio sem ter projetos. E em caso de projetos fictícios, como montar um bom projeto fictício. Bom, eu tenho aí nesse caso duas dicas, né, para isso. Uma primeira é a gente ir atrás de concursos, né? A gente vai ver que nas áreas criativas existe uma série de concursos que são nas áreas de branding, nas áreas de ilustração, de fotografia, tipografia, etc. Então, é uma maneira de a gente gerar projetos, né, quando a gente ainda não tem eles, não tem demandas, não tem clientes, e também, eventualmente, ser premiado por isso. Então, a gente pode ser premiado em dinheiro, em prêmios, produtos, inclusive também vale muito a nomeação, o título do prêmio. Isso conta para currículo, conta para portfólio. Aí eu acho que a primeira dica, se você não tem projeto e ainda está engatinhando, é ir atrás de concursos. Tem um segundo caminho que é para gerar portfólio, para você gerar produtos, é ir atrás de instituições que precisam do seu trabalho, trabalhar pro bono. E aí tem uma série de instituições que elas não precisam de produtos gráficos de uma maneira geral, então desde 3D, site, cartazes, etc. Então esse caminho ele é muito valoroso, assim.
E por último, uma outra dica, eu acho que é ir atrás de alguns temas que são hit, assim, alguns temas que estão bombando. Por exemplo, trabalhar com falar sobre o que você é fã. Então, se você ir atrás de fanbases de artistas, de séries, de filmes, de bandas, e aí eu acho que quando você gera esse tipo de produto através das tags, assim, você pode divulgar e pode tornar seu trabalho mais visível. Né? Então, nesse sentido, essas são três dicas: concursos, fanbases em geral e organizações não governamentais, organizações de uma maneira geral. Entrando aí nesse último ponto aí que Renata falou, de organizações não governamentais, eu queria dar a dica aí do site adoteumbriefing.org, que justamente tem briefings para serem adotados aí, tanto de vídeo, de ilustração, de N coisas que vocês podem utilizar aí, né, nesse momento, né, enquanto ainda está montando, nesse processo de montar o portfólio, porque mais para frente, né, já tem provavelmente gente aí que está assistindo que tem esse caso, vai ter tantos projetos que, na verdade, a dúvida vai ser quais selecionar, né? Quais seriam esses Verdade. que vão ficar na frente. Não adianta a gente ter um portfólio com 1000 coisas, a gente tem que mostrar sempre o melhor, né? Perfeito. O ponto 3 seria quais são as qualidades de um bom portfólio? Tá bom. Você for pensar assim, um bom portfólio, ele é coerente primeiro entre si. Então a gente vai ver que ele foi pensado como um projeto. Assim, ele não é uma colagem de várias coisas. A pessoa pega o produto, pega seus projetos e coloca lá de qualquer maneira. Então ele tem essa coerência. E a coerência ela tá tanto na apresentação dos projetos, como também na maneira como a gente descreve esses projetos. Então, um bom portfólio também ele descreve bem os projetos, porque muitas vezes, às vezes só olhar o resultado, você não tem ideia de qual problema ele estava resolvendo. E às vezes aquela solução ela é muito inovadora, ela é muito interessante, só que só o projeto em si ele não fala por aquilo, não fala tudo. Então é importante descrever um pouco esse problema, né, e falar um pouco quais são as diferenciais do teu projeto para resolver aquele problema. Né? E por último, eu acho que também esse projeto tem essa qualidade nas apresentações. Então ele tem cuidado com as fotos, ele tem cuidado com as imagens, então ele tem cuidado com a parte visual. Eu acho que a gente tem que sempre considerar que você não vai estar ao lado do seu portfólio, né? Então, o que é essencial que a pessoa saiba? Né? Você não vai estar apresentando seus trabalhos, eles têm que se auto-apresentar. Então, isso requer objetividade, né? Isso requer boas fotos ou bons mockups. Isso requer também clareza em qual foi a atividade que você fez, né? Qual foi seu papel nesse vídeo, né? Foi sua edição? Então, isso aí tem que ficar claro. Até para a gente não sofrer, né, pegadinhas, né? A gente ser chamado por conta de um produto final para fazer uma ilustração, sendo que você não foi o responsável pela ilustração, você foi responsável por outra parte, né? Então, mesmo que você consiga a vaga, eventualmente, você vai ter que pagar essa conta quando for começar a trabalhar, né? Fazer o produto. Você vai ter que entregar algo, né? E o portfólio seria justamente para isso, né? Para você mostrar que sabe fazer as coisas, para você mostrar seus melhores projetos. Perfeito. Só para considerando também, Suane, que assim, a gente está falando do portfólio digital, mas a prática de fazer um portfólio físico, que você pode enviar um livretinho, um panfletinho pequeno, que você pode mandar para as empresas como prospecto do seu trabalho, é um diferencial ainda. Porque é muito diferente você receber um e-mail com um portfólio do que você receber aquilo fisicamente. O físico, ele ainda nos fascina, de certa maneira. Primeiro por ser rápido, por ser prático, por ser imediato, né? Mas também se você faz bem feito, tem um cuidado assim do material, tudo, ele pode conquistar em outras maneiras. E mostra também a proatividade, né? Mostra que você está atento a esse diferencial. Então, pode ser uma maneira de se inserir no mercado também. Não deixando exclusivo o físico, né? Teria o físico e o Claro, digital, né? Tendo as duas vias. claro. Então, a quarta pergunta é inclusive uma que já foi feita aí nos comentários, que seria onde montar o portfólio, né? Considerando aí o portfólio online. Tá bom. Eu vou dar algumas dicas pensando assim nos principais
nos principais meios e canais e redes, na verdade, né? Esses sites, eles são sites que não só são para você uploadar imagens, mas são sites que eles geram redes e eles servem para poder você conectar com outras pessoas. Então, alguns que são esses dois, assim, o Carbon Made, né? Tá ao contrário, devia ter feito ao contrário. O Carbon Made ele e o Cargo Collective, né? Cargo Collective. Eles são sites que você consegue fazer, imitar, inclusive eles têm alguns templates prontos, gratuitos, alguns pagos também, que você pode uploadar seus trabalhos e eles vão gerar toda uma aparência de um site, você customiza a apresentação dos seus trabalhos. E, mais assim, de uma certa maneira, como ambiente de divulgação e como rede mais consolidada, entre eles o Behance, né, que é famoso, Behance, ele Felipe, o Behance, ele é o mais consolidado. Ele é o principal local onde pessoas, atualmente, pelo menos no contexto brasileiro, conseguem, inclusive, ser contratados pelo seu portfólio. Então, ele é um site em que você sobe hashtag, em que você se conecta com uma série de pessoas, você conecta com seus parceiros, as pessoas que participaram dos projetos com você. Então, ele é bastante consolidado. Não que os outros não tenham essas funcionalidades, eles têm. Só que... e os outros têm a vantagem de você customizar a interface. Mas o Behance, ele está mais estabelecido. Mas eu acho que, em parceria com o Behance, é interessante fazer o Instagram como um ambiente de divulgação mais ampla. Ele não é tão especializado e ele é mais desorganizado para quando alguém precisa fazer uma pesquisa de pessoas trabalhando em áreas específicas, mas ele, para uma divulgação mais ampla e mais cotidiana, assim, ele não permite que você também escreva tanto, detalhe tanto o seu trabalho, mas ele funciona muito para essa divulgação do cotidiano. Então, eu acho que é interessante usar algum desses sites que organiza melhor o teu trabalho, o teu portfólio, mas usar o Instagram como ou uma conta pessoal que você vai cuidar do conteúdo pessoal, né, e botar seus trabalhos, ou uma conta só profissional de Instagram. Inclusive, no exercício de portfólio, né, que a gente faz lá no curso de computação gráfica, normalmente adota-se justamente o Behance, né? Tanto pela facilidade de colocar os projetos, como por funcionar mesmo como uma rede, né? A gente poder conectar aí com as pessoas que já fizeram o mesmo projeto. Então, realmente é uma boa dica. Se vocês colocarem aí online, portfólio online, vão aparecer N plataformas. Na verdade, vocês podem testar várias, né? Essas citadas são, acho que as que são mais utilizadas. E ainda pode se adotar também de vocês fazerem, né? O portfólio de vocês com o domíniozinho de vocês, o nome lá, .com, bem profissional. Agora, isso requer mais experiência, né? Porque, assim, o portfólio, a gente tem que fazer, normalmente, se não é algo mais, a gente está querendo vender a própria animação, enfim, um portfólio de animação, mas normalmente se faz uma interface mais limpa, porque o que tem que aparecer realmente são os trabalhos. Então, uma coisa que eu vejo, assim, como comum, assim, quando está iniciando, às vezes as pessoas se preocupam muito, ou entram num Wix da vida, que dá N opções, assim, Sim, de layout, enfim, de interface, de design da página, né? E acaba, na verdade, tendo um resultado ruim, né? Porque não tem tanta aquela experiência ainda em montar, né, o site, assim, essa parte do design de interfaces mesmo, que requer, e acaba se despreocupando do principal, que são os trabalhos. Então, se a isso. gente já tem essas plataformas online, seriam, acho que para quem não tem experiência aí com essa parte de design de interface, seria realmente mais indicado, porque vocês vão canalizar a atenção justamente para o que importa, que são os projetos, a apresentação desses projetos. Perfeito. E assim, tem uma outra dica sobre esses ambientes para o portfólio, que é o seguinte, que tem a ver com aquela pergunta lá sobre para quem ainda não tem projeto. Para quem faz projeto que não tem dono, né? Projeto assim, que são mais experimentais e que são projetos que são, por exemplo, de criação, não são projetos de comunicação de uma mensagem específica, mas são de criação de imagens, de ilustração, fotografia. Tem um site chamado Collab 55, né? Eu botei ao contrário aqui, ó.
O Colab 55, ele é um site que você consegue vender as suas imagens em produtos. Então, você uploadeia imagens que você quer vender e você seleciona em que produtos você quer vender. Então, você pode vender bottom, vender caneca, vender camiseta, etc. A sua porcentagem ela é pequena, porque o site ele vai se preocupar em fazer tudo. Ele vai distribuir, ele vai entregar, ele vai imprimir tudo. Mas para quem está começando e no volume, você consegue também gerar renda a partir desses teus produtos, desses teus desenhos, trabalhos, etc. Desses seus produtos gráficos, no caso, né? Essa é uma dica bem interessante, né? E semelhante a isso, também tem outros serviços, né? Sites de camiseterias, enfim, que também trabalham com esse tipo de proposta, né? A pessoa envia a arte, né? Isso aí pode ser vendido depois. Então, você está, ao mesmo tempo, tanto fazendo o seu trabalho, ampliando o seu portfólio, como também pode gerar uma renda. Isso. Teve uma pergunta aí, só para complementar a anterior, que foi onde é que a gente acha esses concursos, Renata, que tu mencionasse? Tá bom. Olha, tem alguns sites especializados em concurso, mas em geral é você ficar atento meio que aos canais, porque tem alguns esses sites em geral eu não conheço nenhum brasileiro, né? Mas o que eu posso vou procurar, vejo aqui eu tenho um para indicar, mas ficar ligado em alguns nas redes sociais, porque os concursos, por exemplo, de algumas prefeituras, de algumas instituições, eles são menores, nem sempre eles entram nesses canais internacionais. Então, ficar de olho nesse tipo de concurso, nos canais, nas redes sociais, para poder se ligar nesses concursos menores, assim, também. Certo? Menos Pronto, divulgados, no caso. massa. O Deixa eu tentar último encontrar aqui. ponto, eu acho que foi mais ou menos contemplado já pelas tuas falas, mas eu vou reforçar mesmo assim, que seria quais informações são imprescindíveis e devem estar presentes em relação aos projetos. Eu acho que, primeiramente, deixar muito claro qual é quem são os teus parceiros do trabalho, porque eu acho que é uma questão de obrigação. Isso tudo é obrigatório, tá? Quem são os parceiros para você dar o crédito das pessoas que participaram no trabalho. E também, inclusive, deixar muito claro qual é o papel de cada um. Porque, como você mesma disse, você pode ser chamado para uma coisa que você realmente não domina, você participou de outra etapa do projeto, né? Uma segunda coisa, eu acho muito interessante, nem todo mundo faz isso no portfólio, mas eu acho que é um grande diferencial, deixar muito claro o problema, né? Então, a que problema aquele teu projeto ele está se dispondo a solucionar, né? Que problema, no caso, né? E deixar muito claro também, em segundo ponto, os diferenciais do teu trabalho. Em que esse teu projeto ele diferencia dos outros, assim, o que é que ele tem de interessante, quais são os pontos fortes dele. E por último, tem uma outra etapa que assim é muito interessante, na verdade, para os designers, não é tão interessante para os designers e para os criadores de uma maneira geral. Às vezes não é tão interessante para o público, só para algumas pessoas mais curiosas, que é falar um pouquinho do processo. Então, às vezes você pode investir em mostrar um making of, mostrar um time-lapse da criação daquele projeto e falar um pouquinho do processo mesmo, começo, meio, fim, para quem está estudando, para quem está na área do design estudando sobre o tema, é essencial, assim, acho que é muito, muito relevante. Massa. Para finalizar, Renata, tu teria mais alguma dica que não foram contempladas aí pelas perguntas? Eu vou mandar por escrito aqui o link do site, né, que eu tô falando, assim, de concurso. O Vladimir falou interessante que tem alguns canais de WhatsApp, né? Para quem quiser, por exemplo, fazer um site que vai viralizar, virar um influencer, assim, pode ser uma boa dica, assim, reunir os concursos nacionais, né? Eu realmente não conheço, pode ser que exista, tá? Mas eu não conheço. E a dica é, assim, tentar explicar bem sobre o seu projeto e ter muito cuidado, pensar no portfólio como um projeto. E talvez seja o seu projeto mais importante, porque é o projeto que fala de si, né? E talvez seja por isso mais difícil, é como dar o nome para o seu escritório, dar o nome para a sua banda, é muito difícil, porque ele é para você, você que controla, é você que tem a medida do que é bom. Mas aí, usando isso, a gente pode usar os instrumentos, né, para ver essa medida do que é bom. Mostra para colega, mostra para família, mostra para outras pessoas, para ver o que é que elas percebem disso. Usa isso como termômetro e fazer esse projeto com seriedade.
porque, de fato, um bom portfólio, ele é muito mais importante, eu vejo, no design gráfico, do que um currículo, um currículo cheio de curso, de coisa. Porque o portfólio, ele mostra, de fato, as suas capacidades. Enquanto que o currículo, ele elenca o que você, pelo que você já passou, mas não mostra o que você já vivenciou, né? Exatamente. Renata, muito obrigada pela sua Obrigada presença. pelo convite. Espere os próximos. Tá bom, beijão então. Obrigada a Beijo. vocês. Até mais. Tchauzinho. Vou ficar olhando aqui o Vladimir. Tá bom. Beijão. Chamar agora Vladimir. E aí, Vladimir? Oi, tá me ouvindo? E aí, pessoal? Estou ouvindo. Ok. Acho que tá Já só tá com um dando, delayzinho, mas, tá dando um delayzinho, mas dá pra gente ir, né? deixa eu ver, tá escutando? Tô ouvindo. Pronto, agora tá tranquilo. A imagem minha tá Ó, parada, mas tá a mesma coisa de antes. tá a mesma Mas coisa, vocês né? estão me vendo, né? Estamos. Você tá se Estão mexendo me aqui vendo? pra gente. Massa, então tá beleza. Vladimir é o nome do mercado do design pernambucano, né? Super consagrado aí. E tem um Isso aí. portfólio ativo, vladimirbarros.com. Vejam lá os projetos. Vladimir, eu vou começando aqui com as perguntas, tá? E qualquer coisa a gente amplia a discussão à medida Tá certo. do que for vindo. Vê, a primeira pergunta seria: como você visualiza a importância de ter um portfólio na evolução de sua carreira, de estudante até hoje, como profissional já estabelecido? Bem, primeiro, boa tarde, né? Quase boa noite ao pessoal que tá acompanhando aí as palavras de Renatinha. Manja demais os paranauês relacionados principalmente com processo de metodologia e, como ela falou, de como você fazer um bom portfólio. E na minha concepção, cara, portfólio, só complementando o que a Renata falou, é a exposição, sabe, de você como designer. É a principal ferramenta que você tem e é onde você vai apresentar. Travou. Deu uma travada aqui. Deu uma travada aqui. Tu podia repetir? Pronto, Gente, só para combinar, se por acaso a gente cair, a gente volta, tá? pronto. Tá, estão ouvindo bem? Tá, agora tá. É, é a principal ferramenta de exposição que você tem, né? Principalmente como artista. Eu desenho desde pequeno, mas profissionalmente, né, eu vinha realmente ter receber por conta disso, foi mais ou menos quando eu tinha 19 anos. Eu, assim, eu ainda nem pensava realmente em qual caminho eu ia seguir para o design. Mas eu já entendia que esse processo, ele faz parte de você se destacar um pouco mais, sabe? Assim, você tem muitos artistas aqui. Pernambuco, ela é um celeiro fantástico, muita gente boa. E se você realmente não tiver diferencial, assim, o seu trabalho vai passar despercebido, né? Eu acho que o fato de você montar um bom portfólio, ele inclusive funciona como ferramenta de seleção, quando você vai participar de seleções de algumas outras empresas. Ela mostra muito do seu perfil, mostra muito das coisas que você gosta, né? Mostra se você é uma pessoa organizada, se você não é, se você é uma pessoa que trabalha com esmero, que procura fazer as coisas com o máximo de detalhe, sabe? E isso é importante porque eu acho que já começa daí a análise do seu currículo, né? Não só, como você falou, não só das palavras que existem no seu currículo, né? Mas visualmente falando, que é o que mais importa.
E assim, mesmo no caso, acredito que enquanto estudante, né, no processo de estudante, você precisava mais desse portfólio para se apresentar, você não sendo conhecido no mercado. Mas hoje, mesmo assim, que você já é um nome consagrado, você vê a importância? Vejo demais. Porque, assim, mais complicado do que você sempre ser lembrado, você conseguir os trabalhos, é você sempre ser lembrado para executar eles, sabe? É aquele negócio, assim, quando eu acho que o pós-venda, ele é tão bom, ou, inclusive, melhor do que o pré-venda, sabe? Você saber se vender, legal, isso é ótimo. Você saber apresentar o seu trabalho. Mas depois que você consegue desenvolver um trabalho bom para um determinado cliente, e depois você consegue ter uma rotina de trabalho e continuar a mostrar outros trabalhos de um mesmo nível ou melhor, sabe? Isso daí vai fazer com que outras pessoas vão atrás de você, sabe? E aí é onde funciona o network. Eu já vi milhares de portfólios, inclusive portfólios que não eram tão bons, mas porque a pessoa conseguia sempre estar produzindo, sempre estar apresentando trabalhos contínuos, eles faziam com que as pessoas fossem atrás dele, sabe? E não precisa ter muitos trabalhos, sabe? Mas aqueles trabalhos que você realmente tem uma identificação um pouco maior. Até porque, né, se a gente estiver participando de uma seleção, né, a gente tem que contar que quantos portfólios vão estar sendo vistos, né? Então, não pode colocar, sei lá, 30 projetos, né? Tem que garantir realmente que as pessoas vejam ele completo, é melhor que ele seja curto e mostre todas as habilidades do que ter N projetos e não seja totalmente visto. A segunda pergunta seria como criar uma apresentação original? Assim, eu acho que para você criar a originalidade do trabalho, primeiro você tem que ter trabalhos autorais. Então, assim, eu sei que para quem está começando, às vezes é muito complicado e tal, você imaginar, eu não vou fazer um trabalho para um cliente e tal. Acho que você tem que parar de pensar nesse momento nisso, principalmente no seu início, no seu trabalho. Eu já fiz milhares de trabalhos sem ganhar um real, mas eu via que aquilo primeiro ia ser um projeto de estudo. Eu ia aprender outras técnicas ou algumas técnicas em cima dos testes que eu iria fazer. E assim, você tem que entender a mecânica da ferramenta, né? Hoje, como vocês falaram, tem milhares de processos, de sites, de portfólio online, só que todos eles têm peculiaridades. Quanto mais você entender das ferramentas, mais você vai conseguir extrair o máximo delas. Vou dar um exemplo. No Instagram, por exemplo, quando você vai fazer trabalho, apresentar um trabalho de portfólio, você, quem tem familiaridade com o Instagram sabe que você vai poder ter até 10 imagens, você pode postar 10 imagens, né? Assim, por que não fazer a apresentação do meu trabalho como um carrossel contínuo, sabe? Com as 10 imagens, uma atrás da outra, mas que ela forme uma imagem só no final. Ou, por exemplo, que você monte um mosaico dentro do seu portfólio, mas que você tenha uma conexão com os materiais que você está desenvolvendo. Eu, eu mais um amigo, né, chamado Eduardo Mafra, a gente começou agora uma empreitada mesmo, está começando como microempresa, que é a Auto Estúdio. Inclusive, a gente faz do Instagram da Auto Estúdio teste de portfólio. A gente coloca imagens, como a gente imaginaria que a gente poderia expor o trabalho de uma forma artística. Se vocês olharem nele, vou colocar aqui o nome, Auto Estúdio BR, a gente coloca muito como a gente imaginaria que seria um material bem apresentável para o Instagram. E aí, pô, a gente tem algumas referências que a gente estava utilizando para ver, que é site de eventos de shows, por exemplo, a Lollapalooza, João Rock, esses maiores, assim. O que teve aqui recentemente, que é o Erhu,
que foi um evento que tinha rock e reggae também. Eu achei fantástico o modo de apresentação do material deles. Quem puder ver, eu vou colocar aqui. Eu não lembro qual era realmente, esse é o nome do evento, mas se vocês colocarem no Instagram, vocês vão ver o trabalho que eles fizeram. E assim, foi uma forma fantástica de apresentação. E os daqui, né, que a gente tem no Carnaval, Cavaleira na Ladeira, Sim, Olinda, eles fazem um trabalho fantástico de ilustração e apresentação, assim, do evento deles, que é o produto deles, né? é verdade. Não falta. Os ingressos são esgotados, né? Mesmo sendo aqueles altos Exato. valores. Então, E, é um e super assim, trabalho de design aí. e exatamente, os ingressos são esgotados, assim, com valores altíssimos, e o pessoal compra independente do momento, independente se estamos numa crise ou não. Exatamente. E que não se justifica pelo evento, né? Realmente é muito mais a questão de como é feita essa propaganda, esse portfólio do evento, né? A criação dessa marca, né? O apelo visual, ele é gigante, porque você, às vezes, você consegue captar aquela história de um livro ser vendido pela capa. Às vezes você não tem um evento fantástico, mas uma ilustração chamou para aquilo, ou até você ter um gancho para uma coisa massa. Por exemplo, você tem um evento fantástico que tem pouquíssima divulgação e um investimento, às vezes, mínimo, com trabalho de design de milhares de pessoas que estão a fim de fazer trabalhos bons, eles pegam aquele material e fazem realmente portfólio. Por isso que eu enxergo assim, não pense que você, estou fazendo o trabalho para a padaria da esquina. Não, você está fazendo um trabalho. Para você fazer um trabalho para uma mega empresa multinacional, você tem que começar a fazer, sabe? Seja ele remunerado ou não. Justamente para ganhar realmente um nome, né? Para fazer projetos que Exatamente. tenham visibilidade, né? Ganhar pouco, né? Você tem que rechear seu portfólio. Para depois cobrar mais. Exatamente. O ponto 3 seria como você seleciona atualmente os projetos que ficam no teu portfólio, né? O que está disponível hoje em dia. Assim, eu sempre me considerei um cara muito imperativo no, na minha diversidade do portfólio. Eu vi, inclusive, que uma das pessoas falaram aqui nos comentários, falaram sobre, eu tenho muitos segmentos de trabalhos. Cara, a primeira coisa eu acho que todo mundo passa isso, não só como designer, mas como qualquer profissional, é que segmento eu vou seguir dentro da minha área. Você tem a primeira escolha, né, que é vou ser designer, ou vou ser advogado, ou vou ser é, médico, mas depois eu vou escolher o que é que eu quero dentro da área. Ah, eu tive bons resultados, principalmente quando eu falei de cultura local. Eu sempre fui muito feliz nesse âmbito. E é aquele negócio, né? Assim, como eu fiz o primeiro, o segundo, aí começou a dar certo, eu pensei, time que ganha não se mexe, sabe? Eu comecei a tentar me especializar mais em cultura popular, em cultura pernambucana e Nordeste, né? Como um todo, mas começar a entender que isso poderia ser interessante para a minha apresentação, para o meu portfólio. Alguns dos meus projetos, principalmente eu acho que os dois últimos, né, que eu tenho um carinho muito grande, que é o do Pequeno Príncipe, em Cordel, e o Carnaval, eles foram projetos que eu consegui trabalhar o melhor que eu tinha, sabe? Com relação a cores, com relação à história mesmo, o entendimento de cultura popular, o entendimento de como funcionam os movimentos populares. E utilizei esses trabalhos para fazer algumas apresentações. Depois disso, muitos outros trabalhos surgiram. Eu fiz algumas campanhas, por exemplo, para o Carnaval de Olinda, fiz para a TV Jornal daqui, onde eu fiz um trabalho com a festa mais popular, né, do interior, que é o São João, do interior daqui, né, é como se fosse o Carnaval para a gente que é da capital, mas que assim são festas igualmente gigantescas. E você tem que escolher realmente
os trabalhos, seu portfólio, por afinidade. Quanto mais afinidade você tiver, mais apreço você vai ter pelo trabalho que você está fazendo, e você vai querer, claro, expor o seu filho ou mostrar o seu filho para o mundo da melhor maneira possível, né? Aí você vai colocar como as mães fazem com todos os filhos, né? Mães e pais botam de babada no filho e tenta mostrar ele, olha como ele é bonito, enfim, fazendo essa analogia com dos filhos e os seus trabalhos, que são filhos também. Em relação a essa parte de filtro, né, de canalizar a área, né, dentro do portfólio, eu acho que o pessoal, estou vendo aqui nos comentários, ficam inseguros, especialmente aí nesse início de carreira, né? A gente sabe que quando a gente entra em alguma formação desse nicho de computação gráfica, design, a gente é apresentado a vários conhecimentos e às vezes a gente não sabe ainda que ramo vai seguir, né? A gente faz aí e todos esses trabalhos acabam entrando no portfólio. Então, aqui só para pontuar que eu acho que isso é uma coisa natural, acho que no início a gente realmente não quer fechar, mas a tendência é que a gente vá fechando. Ninguém é bom em tudo, né? Não tem como, a gente tem que se Uhum. especializar realmente, né? E aí, como o Vladimir pontuou, né, ele recebeu aí, ao apresentar trabalhos trabalhando em cultura popular, cultura pernambucana, recebeu um bom retorno, então acabou sendo direcionado aí também para esse nicho, né? Então, isso pode acontecer aí também com vocês aí, quem pontuou isso, né? Que tá com medo aí de restringir, né? Outra coisa também seria qual é o objetivo, né? Às vezes a gente cria um portfólio mirando exatamente em uma vaga, né? Não é aquele portfólio necessariamente que vai ficar sempre, e a gente pode fazer essa seleção direcionando para essa vaga, né? Não precisa estar tudo, enfim, mas eu acho que isso aí também vai ser um processo natural. Vou dar um exemplo aqui que eu tinha um portfólio da época de estudante que tinha lá um vidro de perfume feito em modelagem tridimensional. Eu já estudei modelagem 3D. Hoje em dia eu não sei mais de nada, então não seria uma coisa que eu manteria no portfólio atual, porque se você fez isso, não, nem me lembro mais como é que usam aí esses comandos. Então, só complementando aí. É porque eu vejo o seguinte, eu também tive muito esse medo, sabe? Principalmente no início, quando você, eu tô, primeiro, eu quero ter o meu primeiro emprego, sabe? Eu quero trabalhar logo na área, mas eu acho que isso é uma coisa que vai acontecendo naturalmente. Uma questão primordial para que eu tivesse essa assertividade foi ter testado muito, sabe? Embora hoje eu seja bem lembrado em alguns locais para fazer os trabalhos, em alguns setores, eu fiz muitos trabalhos, sabe? Muitos de verdade. E aí eu comecei a entender que tudo isso faz parte do aprendizado para toda a mecânica que eu tenho hoje para desenvolver um projeto. Uma hora isso acontece, é natural. Por exemplo, quando eu estava na época de faculdade, para ter minha graduação, o meu projeto foi relacionado com ilustração. Só que foi nesse período que eu comecei a entender que eu precisava ter diferenciais que me mostrassem isso. E o que aconteceu? Meu projeto de conclusão, o meu primeiro projeto, que foi da graduação, na verdade, meu segundo. O primeiro foi pelo IFPE, mas o meu segundo projeto de conclusão, que foi o da Federal, foi relacionado com as ilustrações para o livro Assombrações do Recife Velho, de Gilberto Freire, que é um livro, assim, mega conhecido aqui no estado, porque eu acho que é o grande registro mesmo sobre as assombrações, o primeiro grande registro sobre as assombrações aqui do Recife, todas elas num livro. E, assim, você não tinha um estudo dele relacionado para o público infantil. Eu sei que tem histórias muito pesadas, né? E, assim, não tem como você tornar algumas situações do livro legais. Por exemplo, tem a emparedada. A emparedada do Recife é um caso de feminicídio. Não tem como você deixar isso com É forma verdade. alguma. Mas tem alguns trabalhos, alguns contos dentro do livro que dá para você fazer esse tipo de trabalho. E aí você perpetuar essa cultura e essa história viva para crianças que, assim, estão muito acostumadas apenas com o mundo digital.
sabe? E você, claro, sem excluir também o mundo digital, porque você pode fazer também um livro digital, um estudo para crianças, sabe? Voltado para cultura popular. E esse daí foi aí que eu entendi a questão do entendimento e que eu podia fazer diferente, mesmo falando sobre uma coisa muito comum, né? Assim, fazer ilustrações para tal livro, não sei o quê. Às vezes uma escolha faz totalmente a diferença. E isso você só vai encontrar, porque, vou falar de novo, com relação à sua afinidade. Eu sempre fui criado nesse meio, sabe? Sempre fui criado num berço extremamente cultural. Meus avós, meus pais, meus tios, sabe? Sempre bebendo dessa fonte. Eu acho que quanto você mais faz trabalhos em cima de coisas que você gosta, principalmente projetos, como eu havia falado também antes, projetos que não tenham um cunho comercial. São trabalhos pessoais. Você vai fazer com muito mais vontade e com muito mais carinho. Com certeza. Então, aí, só trazendo novamente nesse ponto que Renata tinha comentado, né? Trazer coisas que a gente gosta, né? Para os projetos, até como forma de motivar, né? E trabalhar, trazer um projeto melhor no final. Projeto de conclusão de curso é sempre uma ótima oportunidade, né? Que é um momento que as pessoas se mergulham mais sobre determinados conhecimentos, enfim, se dedicam realmente a fazer algo de qualidade, né? Um exemplo disso, por exemplo, só para finalizar, foi um trabalho que eu vi de uma aluna da AES. Se eu não me engano, era da AES, mas aí quem tiver visto pode falar, viu? Ela fez os personagens do Carnaval Pernambucano como um mangá, porque ela era uma pessoa que gostava muito de anime japonês. De anime, né? Ela gostava muito da cultura japonesa. E ela fez os personagens e, assim, bombou na internet, sabe? E era uma coisa que estava dentro do domínio dela e que ela deu uma roupagem nova. E, assim, isso é interessante, é você observar o que você tem à sua volta e as ferramentas que você tem para poder trabalhar elas e dar a sua cara. Massa. O penúltimo ponto da gente, antes que o Instagram derrube a gente. Ah, tá certo. Mas por mim, não tem problema não. Não, Vocês. tranquilo, tranquilo. Enquanto der aqui, a gente vai. Poderia falar um pouquinho aí, sei que tu já comentasse um pouco na tua fala, mas sobre o uso de redes sociais e do LinkedIn para se promover. No caso que para além do portfólio em si, né? O portfólio online, né? Todas essas redes que a gente pode usar para se promover. Assim, como o trabalho, quando você vai expor, você procura sempre, pelo menos eu sempre procurei as redes que estavam eram sempre fortes no momento. Hoje eu vejo como, profissionalmente falando, o Behance, ela é uma importante ferramenta hoje. Eu, inclusive, como estou tentando fazer esse processo de trabalhar mais a OTA, a gente está tentando desenvolver o Behance dele mais organizado, do jeito que a gente está pensando, a mesma coisa que a gente está fazendo no Instagram da OTA. E, assim, isso é interessante porque você está nos meios onde todo mundo está. Todo mundo está nesse meio, hoje ou no Behance ou no Instagram, sabe? O LinkedIn está crescendo muito, e aí eu vejo também como um grande filão, sabe? Mas aí você pode postar dentro do LinkedIn, principalmente, mais uma experiência bem mais profissional mesmo, sabe? No Instagram você está mais livre, você está mais... É uma coisa de consumo mais rápido. O LinkedIn já começa a ter um critério, já começa a ter pessoas que já estão lhe analisando do início ao fim, desde a primeira palavra até o último ponto que você coloca. E ter, ter menos, ver as ferramentas que você vai ter mais cuidado em ser mais profissional, né? Não que você você vai ser 100% profissional o tempo todo, como é uma rede pessoal, você gosta de colocar seus trabalhos, mas gosta também de ter seu trabalho pessoal, de ter sua vida pessoal lá em algum momento.
eu digo assim, para quem é muito de trabalhar, gosta da vida pessoal, de botar tudo, eu gosto de seguir a dica de tipo, crie um Instagram pessoal e profissional, sabe? Para você conseguir separar as duas coisas, porque eu já vi muitos problemas acontecerem por conta disso, sabe? E às vezes o profissional é um profissional fantástico, sabe? Mas por conta de uma coisa ou outra que posta, ser, ser limado em algumas situações. Na hora que você coloca o trabalho num perfil profissional, você consegue mostrar suas experimentações, você mostrar o contexto, por exemplo. Hoje eu vejo a importância de você criar, mostrar um processo de ilustração do início ao fim. Primeiro eu fiz o rato, depois eu fiz o teste de cores, depois eu comecei a trabalhar o volume, enfim, até você chegar no trabalho final. Tudo isso mostra o quão profissional você é e o quanto de ferramenta você domina, sabe? Você tem um domínio de todo o processo. E isso, para quem vai lhe contratar, é fantástico, porque ele não vê o material final, ele vê todo o processo que você está montando. Exatamente, você está valorizando o seu trabalho, valorizando o passe, né? Mostrando todo o trabalho que você teve, né? E aí, só É, pontuando, realmente, aí nessa questão de redes sociais, né? Eu concordo aí, Vladimir, que se quem tem realmente mais esse perfil de postar muita coisa pessoal, um dos caminhos, e que trabalha nessa área, precisa do Instagram também para veicular os trabalhos, seria interessante realmente separar as contas, porque é algo que se faz nas empresas, é sabido, assim, que se visita as redes sociais, né? Porque você quer saber com quem é que você vai trabalhar. Então, também tem que ter muito cuidado com o que a gente expõe, né? A gente sabe que tudo, é, tudo, tudo está sendo visto, né? Então, o que é que é, você quer mostrar, né? felizmente e infelizmente também, né? Acontece Exatamente. de você receber um julgamento e não condiz com a realidade, mas que por conta de algum pensamento ou alguma coisa que você colocou, até momentâneo, você perde oportunidades incríveis. E assim, mesmo você já estando consolidado no mercado, você tendo uma já, já um nome a zelar, né? Digamos assim, você precisa também ter critérios com relação a isso. Quando eu fui trabalhar, por exemplo, o projeto do Pequeno Príncipe, eu tinha era muito criterioso com as coisas que a gente ia fazer e postar, porque o maior mercado que a gente tem hoje do Pequeno Príncipe, eu vou explicar mais ou menos como está o livro. Ele ainda é bastante vendido, principalmente para escolas. E o público que a gente trabalha é muito público infantil. E aí, assim, eu tenho uma ligação direta com o público, sabe? Eles vão nas minhas redes sociais, sabe? Eu recebo convite. E, assim, é muito complexo quando você vai trabalhar essas coisas, porque faz parte também do seu nome você gerir as suas redes, sabe? Faz parte de Exatamente. você, faz parte do seu trabalho também. Principalmente nesse momento, para mim, em que o trabalho de freelancer, ele cresceu muito, sabe? Cresceu muito porque eu consegui trabalhar também das minhas redes sociais do meu mundo. Perguntaram aí, nesse contexto aí das redes, se dependeria do nicho de mercado a escolha da rede, assim, a rede social para veicular os trabalhos, né? Que a gente comentou aqui, Instagram, LinkedIn. Também, é, eu vejo que muitos artistas, eles, por exemplo, eles usam o ArtStation para mostrar principalmente artistas de 3D, porque é onde está o maior número de... acho que tem alguns estudos na internet que mostram onde estão os recrutadores dentro das artes, né? Para 3D, estão muito lá, sabe? Para artistas 2D, está muito no Behance, sabe? Mas, assim, o que eu acho que você tem que fazer é sempre estar nessas redes, que são as redes relacionadas com o que você mais gosta. Quem trabalha com vídeo, é essencial que tenha uma conta no Vimeo, sabe? Ele precisa estar, embora ele tenha outras, mas o Vimeo é a porta de entrada para quem quer contratar, por exemplo, motion designers ou animadores 2D,
você tem que ter esse pé lá. Embora você possa ter isso no seu Instagram, você possa ter isso no Behance, você possa ter. Mas tem algumas redes que são muito importantes, né? Para ilustrador, o Behance hoje é muito procurado, sabe? É muito visto. Junto com o Instagram, né? Eu vejo a maioria de meus amigos ilustradores fazerem seus contratos, seu network todinho pelo Instagram. Porque é hoje um ponto que, assim, se você não consegue usar bem eles, você não consegue aparecer mais no mercado. Principalmente agora, com essa história, agora mesmo, que tudo literalmente está sendo digital. A grande maioria das interações estão sendo digitais. Se você não tiver se preparado para um momento como esse, por exemplo, quem é freelancer e trabalha somente com trabalho remoto. Se ele não tivesse preparado para um momento desse, ele está perdido. Né? Trabalha somente com um tipo de nicho. Você tem que estar preparado para essas situações. Lembro que quando acabou o Orkut, outras já tinham surgido para que você pudesse ter essa migração. É feito agora. Mesma coisa, por exemplo, o WhatsApp, o Telegram apareceu. E aí, quando tinha problema no WhatsApp, a gente corre tudo para o Telegram. Eu mesmo já tenho uma conta do Telegram. Todo mundo já tem esses meios alternativos. E hoje uma hora estão mais baixo, o outro está mais alto. Às vezes vão igualar ou superar, enfim. O importante é que você esteja permeando, né? Está sempre por ali. Com certeza. Concordo aí que a gente tem que se manter aí atento, né, ao que está sendo mais utilizado no momento, né, e de acordo também com o nicho do mercado, né, não excluindo um outro, né. Estamos perto de acabar, viu? Por conta do tempo mesmo. Tinha uma pergunta aqui que era em relação a quais peças seriam essenciais para um portfólio de ilustração, mas eu acho que essa foi contemplada, né? Tu falasse de trazer essa questão do processo da ilustração em si, Uhum. né? É, E a... eu acho que também posso juntar com a fala de Renata. Eu acho que até escrevi aqui sobre o processo de crowdfunding, de financiamento coletivo, que é um outro ponto que você também pode fazer com que seus trabalhos pessoais ele tenham uma vida real, né? Sair do imaginário para o mundo físico. E aí, quando você fala sobre o que colocar com ilustração, sempre procure enxergar, por mais que assim você não veja uma saída, você transformar o seu material em, em um, em um produto de verdade, sabe? Um produto real. Esse processo de economia criativa, inclusive, é trabalhado totalmente no livro do Pequeno Príncipe, porque a gente analisou o público, analisou mercado, analisou quem seriam os consumidores, enfim. Todo esse processo você pode trabalhar dentro dos seus projetos pessoais, por mais que você, às vezes, ache que não tem nada a ver. Mas tem, porque sempre vai ter alguém, principalmente com a quantidade de nicho que existe hoje, sempre vai ter alguém que vai querer consumir alguma coisa que está sendo produzida. Por isso que quando você entra nesses sites de financiamento coletivo, você vê quantidade de material de vários tipos, sabe? Coisas que, para mim, às vezes fazem sentido, para outras pessoas não fazem, Não fazem, mas né? porque tem um público que vai consumir aqui, sabe? E esse é o tipo de processo que você também tem que integrar dentro da sua produção de ilustração. Aí você mostra um processo de ilustração, imagina que você está mostrando como é que você faz aquilo. Aquilo, por acaso, pode se tornar uma videoaula. E você ensinar aquilo para uma outra pessoa que não sabe a aprender como é que foi que você fez aquele processo. Não só de ilustração, mas de colagem, de animação. E aí você consegue criar uma economia em cima de uma coisa que você inicialmente não estaria imaginando que pudesse acontecer, sabe? Até por isso, o fato de você expor ele de uma forma legal na internet vai fazer com que você tenha esse termômetro e analise
o quão desejável são as coisas que você faz. Vladimir, muito obrigada pela sua presença. Valeu, Foi valeu mesmo, massa. pessoal. Até a próxima. Só para dizer aí, teve gente que perguntou se tinha canal do Seja Lab no Behance. Não temos ainda, mas é uma ideia. Pois Então, é, até aí. a Já próxima tá rolando. aí. É, 20 segundos para nós cairmos. Tchau, gente. Até a próxima. Obrigada, Valeu, Vladimir. pessoal. Tchau, obrigado a Tchau, todo mundo. tchau. Vamos que vamos.